Nós vamos continuar, irmãos, nossos estudos bíblicos na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Do capítulo 7 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai abordar um tema principal, e esse tema principal fala sobre os problemas relacionados à falta de conhecimento da igreja na cidade de Corinto. Mas agora nós vamos abordar do versículo 1 ao versículo 9, cujo subtema é casar ou ficar solteiro. Essa era uma das indagações da igreja naquele momento. Nós vamos explicar e abordar o contexto e entender por que essa indagação, que este questionamento a respeito do casamento estava tão latente na igreja de Corinto. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 em diante, nos diz assim. Mantenham depois as Bíblias abertas, tá, irmãos? Nós vamos manusear. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser tal por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a atividade conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Antes de nós iniciarmos, irmãos, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor nesse instante, suplicando que a palavra possa ser aplicada ao nosso coração, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e também aquecer o nosso coração para vivermos estas verdades gloriosas. Eterno Deus, nosso Pai soberano, nosso Deus justo, bondoso, nós oramos a Ti, Senhor, te suplicando que a Tua palavra que foi lida, ela possa ser aplicada ao nosso coração como uma boa semente que cai em boa terra, que cresce, dá frutos, que alimenta e que sustenta. Que a Tua palavra possa crescer, dar frutos em nossas vidas, alimentar a nossa vida espiritual e daqueles que estão ao nosso redor, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Fala por nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos nos recordar um pouquinho que o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta porque ele recebeu, através de uma comissão de 3 irmãos em Cristo da casa de Cloe, questionamentos em relação aos problemas que a igreja em Corinto estava vivendo. Nós já caminhamos bastante até aqui
e já entendemos que a igreja estava vivendo por um período extremamente difícil, porque aquela igreja ouviu a palavra de Cristo, aquela igreja recebeu a fé no seu coração, aquela igreja foi salva pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo chama aquela igreja de igreja de Deus, porém, aquela igreja ainda era imatura, menina na fé. Paulo chama de criança, porque ela recebeu a Cristo, mas ela não mergulhou na profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui no primeiro verso, que Paulo diz assim: quanto aos que vocês me escreveram, ou seja, uma resposta quanto aos questionamentos que chegou ao conhecimento de Paulo. Então, nós estamos aqui agora tratando de entender a carta de Paulo aos Coríntios como que por um espelho. Imagine, os irmãos, que você está observando alguém falando no telefone, e aquela pessoa está conversando com a pessoa da outra linha, e você só está ouvindo uma parte, você não está ouvindo a pessoa que está lá do outro lado da linha, mas pelas respostas que a pessoa está dando, você compreende quais são as perguntas que a pessoa lá do outro lado da linha está fazendo, entendeu? É exatamente isso aqui. Nós não temos a carta que chegou ao conhecimento de Paulo, nós não temos a pessoa que está lá do outro lado, mas nós temos as respostas de Paulo, e diante das respostas que o apóstolo Paulo está dando para a igreja, nós podemos imaginar quais sejam as perguntas que chegaram ao conhecimento do apóstolo Paulo. O grande problema que aquela igreja estava enfrentando até aqui era a divisão. Era uma igreja que estava vivendo uma forte divisão no seu meio. No capítulo 1 ao 4, o apóstolo Paulo ele trata sobre alguns pontos específicos em relação a essa divisão. Nós vamos aqui só relembrar apenas 5 pontos para contextualizar também todos os irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, para que nós possamos entrar aqui no tema que Paulo abordou no capítulo 7 com mais entendimento, mais embasado. Então, o primeiro ponto que causava forte divisão na igreja em Corinto era que a igreja levantava partidos. O que é isso? Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e outros diziam que era de Cristo. E essa divisão partidária, ela se deu devido à fortíssima influência da filosofia e da cultura da época. Nós falamos aqui que existiam os filósofos epicureus e os filósofos estoicos. E esses filósofos, eles tinham uma característica muito importante, muito peculiar, porque eles não discutiam sobre temas da vida em qualquer lugar. Eles não discutiam no escritório com 2, 3 pessoas ouvindo. Eles discutiam nas praças, porque eles queriam atenção. Eles queriam que toda a glória, toda a honra fosse dada a eles, e que todo o povo reconhecesse a grande sabedoria que o filósofo epicureu tinha, que o filósofo estoico tinha. Então eles queriam reconhecimento, e isso que era a filosofia e a cultura no berço da cidade de Corinto estava influenciando poderosamente no seio da igreja. Então a igreja, assim como no meio dos filósofos as pessoas levantavam o partido para o filósofo epicureu a igreja no seio dela estava levantando partido para o pregador Paulo. Então um grupo era dividido e falava: nós só aceitamos aquilo que Paulo prega. Aquilo que Apolo prega, que foi o sucessor de Paulo na igreja aos Coríntios, na igreja de Corinto, aquilo não serve para nós. E eles só ficavam com aquilo que Paulo ensinou. Então o que Paulo ensinou é bíblico. O que Apolo ensinou, nós rejeitamos. E havia naturalmente esse tipo de rejeição. Outros diziam que era de Pedro. Não, Pedro realmente é apóstolo. Paulo a gente não sabe se é apóstolo. Pedro foi chamado por Cristo. E Paulo? Paulo diz que foi chamado fora de tempo, que o próprio Cristo ressurreto apareceu para ele, o chamou e o ensinou todas as doutrinas que Paulo escreveu.
Mas para eles, não, Paulo, eu não tenho certeza do apostolado de Paulo. Apolo também não tenho certeza, então eu fico com Pedro. E outros mais espirituais, nós não vamos entrar nesses detalhes aqui novamente, nós já falamos sobre isso, mas outros mais espirituais, nós somos de Cristo, né? Que nada há novo debaixo do céu, irmãos. Então eles diziam, nós recebemos revelação diretamente de Cristo, não precisamos de Paulo, não precisamos de teologia, não precisamos do maior doutrinador da igreja, não precisamos de Apolo, de um pastor, apacentador, de um sucessor, não precisamos de Cefas, não precisamos do Antigo Testamento, não precisamos, existem várias colocações que podem ser feitas, e nós aceitamos não somente aquilo que vem de Cristo, né? E hoje nós vemos isso também no seio da igreja brasileira. Então esses partidos eram levantados, e essa era a maior causa da divisão na igreja em Corinto. Segundo ponto, a igreja não conhecia as doutrinas da graça, pelo motivo que eu já falei aqui para os irmãos. A palavra foi pregada, mas eles ficavam nessa valorização do exterior, da eloquência, da oratória, da retórica, e eles não ficavam na profundidade do conteúdo que era passado. Então observe, hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas observam o pregador pelo exterior. É um homem que fala maravilhosamente bem, é um homem que domina o dom da palavra, ele fala, ele levanta a voz, ele faz e acontece, olha que bênção é aquele homem. E as pessoas continuam valorizando pela cultura dos filósofos históricos que continuam presentes na nossa época, valorizando as pessoas, e não se preocupam se aquilo que está sendo dito de fato é a verdade, se aquilo que está sendo proclamado é de fato aquilo que Deus inspirou da palavra dele. Então essa é uma grande preocupação que uma igreja bíblica tem, e que aqueles irmãos não tinham, por isso eles ficavam na superficialidade das doutrinas da graça. A igreja também, ela era, esse terceiro ponto aqui, a igreja ela era menina na fé. Por não conhecer as escrituras, a igreja não sabia tratar das questões referentes ao seu cotidiano. Como que eu vou tratar do meu matrimônio? Se eu não conheço. Eu não conheço as doutrinas da graça, eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço o caráter de Deus, eu não conheço o atributo de Deus, eu não sei quem Deus é. Eu sei que um dia Paulo pregou, o pastor pregou, eu ouvi uma mensagem e eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor. Mas e agora? Os problemas da vida e as dificuldades, né? Eu costumo dizer o seguinte: a igreja, ela não pode ser como um alistamento no exército, né? Você chega ali, alistou uma pessoa para o exército, aí a pessoa foi lá, deu o nome, você pega a pessoa, um rapaz novo, está lá, 18, acabou de fazer 18 anos, aí pega aquele jovem, chama para exército, bota nele uma farda, coloca um fuzil nas costas dele, sobe de um avião alto, coloca um paraquedas nas costas dele, aí chega lá em cima, no meio da guerra, fala: agora, meu jovem, eu vou te empurrar daqui, puxa esse botãozinho aqui, essa cordinha, o paraquedas vai abrir e você vai cair no meio da guerra. Mas peraí, como é que usa fuzil? Como é que eu faço para viver? Eu vou ficar dias e dias lá, não tem supermercado, como é que eu vou comer? Quais são as técnicas de sobrevivência? Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. O cristão, ele está em meio a uma guerra, a uma batalha espiritual, onde a região celestial, Paulo já falou sobre isso, nós já mencionamos aqui, a região celestial, ela intervém na região terrena que nós estamos vivendo. E diante dessa guerra, diante dessa batalha, diante dessa luta, como que nós vamos enfrentar e como nós vamos vencer cada peleja que se levantar contra a nossa vida? Como que nós vamos agir mediante aos obstáculos, aos intempéries da vida que vão se levantar contra nós? Então a palavra de Deus, ela tem conselho para todas as áreas da vida do homem e da vida da mulher. E é preciso que nós possamos conhecer. A igreja era menina na fé porque não conhecia, então errava e recebia todos os flagelos de Satanás, todas as dificuldades da vida, porque não conhecia as escrituras como deveria conhecer. Quarto ponto: a igreja não tinha liderança vocacionada. Com a igreja menina,
Os líderes, não estavam, na verdade, sendo capacitados. Nós falamos aqui sobre a preguiça da liderança. Aquele que não estuda, aquele que não lê, aquele que não mergulha na Escritura e fica só na superficialidade, né? Aí os montes, vamos orar, o negócio é orar, o negócio é buscar Deus e ficar ali, mas e o dia a dia e as dificuldades? Não é que oração não deva se colocar aí para deve, obviamente, jejum, oração, pode orar, está tudo certo, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus a fundo para agirmos de fato como cristãos autênticos. Então essa liderança aqui da igreja de Corinto, ela não era vocacionada, ela não conhecia a palavra de Deus, e obviamente, como que ela vai admoestar os membros da igreja? Como que ela vai disciplinar de forma bíblica os membros da igreja? Como que ela vai instruir, aconselhar, aconselhamento pastoral? Como que ela vai exercer isso na vida dela? Como que os líderes vão conduzir o rebanho? Então acabam sendo cegos, guiando cegos em passos firmes a um abismo chamado inferno, sem perceber, dando passos firmes, tendo certeza daquilo que eles estão fazendo, mas um dia a venda vai cair e eles vão enxergar aquilo que eles estão fazendo. Então o quarto ponto foi esse. Quinto ponto e último: a igreja caiu por consequência de tudo isso que eu falei até aqui. A igreja caiu na imoralidade sexual, sem estudo, sem profundidade, valorizando sabedoria humana, valorizando estruturas, valorizando aquilo que é exterior, valorizando títulos, nomes, pessoas. A igreja caiu na mais profunda imoralidade sexual. Irmãos, nós tratamos aqui, vamos falar aqui rapidamente, pai e filho dividindo a mesma mulher. Havia isso na igreja de Corinto. Idolatria, adultérios, homens afeminados, homossexualidade, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, corrupção e avareza. Essa é a realidade de uma igreja superficial no conhecimento e prática da sã doutrina. Uma igreja que não conhece as Escrituras e não pratica as Escrituras, o final da vida dela vai ser borbulhar de imoralidade sexual. Começa igual uma panela com pipoca, tem? Bota lá o fogo, com o passar do tempo começa a estourar. No começo não estoura nada não, no começo fica tudo certinho, mas no decorrer, Paulo já tinha aproximadamente 2 anos que ele havia implantado essa igreja aqui. 2 anos, deixou a igreja, né, certinha, como diz a turma aí, redondinha, toda bonitinha, toda com a palavra de Deus, com as doutrinas. Foi lá, pegou Apolo, agora você assume a igreja aqui, eu estou saindo, vou continuar a minha missão, vou lá para Éfeso. Aí lá em Éfeso Paulo recebe a carta, daqui por 2 anos. Paulo, lembra aquela igreja? Corinto? Perfeitamente, está aqui a carta, ó. A igreja está destruída, está confusa, e esse é o resultado, irmãos, de permanecer sem conhecimento e sem prática. Nós falamos aqui, sempre mencionamos isso: ortodoxia e ortopraxia, conhecimento da verdade e prática da verdade. Isso é um casamento que não pode de forma nenhuma se divorciar. Nós precisamos conhecer e praticar. Por quê? Se nós conhecemos e nós praticamos, nós nos assemelhamos a quem? Sempre falo aqui. A quem? Ao diabo. Nós conhecemos, mas não praticamos. Ele conhece a palavra de Deus? Sim, claro, mais do que eu e você junto, mas não põe nada em prática. Então conhecer e não praticar faz com que a gente se assemelhe a ele. E praticar sem conhecer, qual é o problema? Qual é o risco? Eu posso praticar de forma equivocada, errada, e posso estar praticando no erro um falso evangelho, com convicção de que eu estou no evangelho correto, mas eu estou no evangelho falso. Então são 2 coisas que não podem se separar: conhecimento e prática. Amém? Até aqui, os irmãos querem falar alguma coisa, mencionar, contribuir com algo? Como a escola dominical, a escola bíblica, irmãos, os irmãos podem falar, tá? Interromper, levantar a mão.
Amém? Até aqui está tudo certo? Então, amém. Além desses problemas que a igreja estava vivendo, agora do capítulo 7 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai tratar de algumas questões relacionadas ao casamento. Nós vamos tratar isso daqui, do capítulo 7 ao capítulo 11. Casamento, divórcio, novo casamento, liberdade cristã. O que seria essa liberdade? Pode comer carne sacrificada a ídolos? Isso era um questionamento que eles tinham. Posso comer? Posso comer carne sacrificada? Posso comprar carne sacrificada a ídolos? Lá no templo pagão, porque naquela época não existia açougue, supermercado como hoje em dia, né? Hoje em dia é muito fácil, a gente vai no supermercado, compra uma carne, vai no mercadinho, vai no açougue, compra uma carne, está tudo certo. Mas antigamente não era assim. Toda a carne que vinha para a cidade, principalmente as cidades da Ásia ali, elas iam para os templos. E o que reinava naqueles tempos, naquela época, eram os templos pagãos. Então nós falamos aqui, naquela época em Corinto era o templo de Afrodite e o templo de Apolo. Afrodite, a deusa do amor, aonde a prostituição era divulgada, e a promiscuidade, e Apolo, onde era a vaidade ao corpo masculino, e daí partia para o homossexualismo. Então olha só que situação. Toda a carne da cidade chegava para os templos, ela não ia para açougue. E os irmãos, o que eles vão fazer? Eles começaram a questionar Paulo. Há alguns irmãos que estão comprando carne lá. Pode? Paulo, há outros irmãos que estão indo lá comprando carne e comendo lá dentro. E agora, Paulo? Pode? Ou eu tenho que me abster disso, eu não preciso comer e não posso comer carne sacrificada a ídolos. Então, aonde vai a liberdade cristã? E Paulo vai tratar sobre esse assunto aqui também, dentro desse capítulo 7 ao capítulo 11. Outra questão era sobre o uso do véu, que envolvia a participação das mulheres no culto. Até onde vai a participação das mulheres no culto? Qual é a função das mulheres no culto? Qual é a função dos homens no culto? Paulo trata sobre isso também. Também havia grande dificuldade de compreender e de viver a ceia do Senhor, né? Nós vamos ceiar aqui no domingo, agora às 19h30. Eles não entendiam o que era a ceia do Senhor, qual era o significado, o que era essa ordenança, qual era o sentido de ceia. E eles viviam, na verdade, como glutões e beberrões. Imagina os irmãos, aqui na igreja nós vamos ter a ceia. Aí um irmão chega mais cedo, o outro chega mais cedo, aí tem vinho, e o vinho era vinho fermentado, é vinho com álcool mesmo, esse que a gente conhece aí, talvez até um pouco mais forte, e o vinho estava ali, e tinha pão. Aí alguns irmãos chegavam mais cedo com fome, e enchiam o barriga de pão. Outros chegavam, queriam beber, e enchiam a cara de vinho, e tomavam vinho. Quando os outros irmãos chegavam, tinha irmãos que estavam com a barriga cheia, tinha outros irmãos que estavam bêbados, outros não tinham vinho para tomar, e a igreja começou a viver uma grande dificuldade. Irmãos, essa é a igreja de Corinto. E observe bem, essa igreja viveu todas as dificuldades. Paulo ainda chama de igreja de Deus. Por quê? Porque os fundamentos da fé ainda estavam ali presentes. Depois nós podemos falar também em outro momento sobre o que diferencia uma igreja de Deus e uma igreja falsa, que são os fundamentos dela. Já adiantando aqui um pouquinho. Toda essa falta de conhecimento, toda essa falta de entendimento estava levando a igreja de Corinto à decadência espiritual e inúmeras divisões, como eu falei aqui com os irmãos. Além de toda a história que eu contei até agora sobre a igreja de Corinto, relatada até o momento, eu gostaria de lembrar aos irmãos alguns textos que trazem alertas quanto à falta de conhecimento referente à palavra de Deus, e alguns textos que nos incentivam a conhecer a palavra do Senhor. Não precisa abrir não, vou falar aqui para ser um pouquinho mais rápido, tá? Oséias capítulo 4, versículo 6.
O meu povo está sendo destruído, pois lhes falta o conhecimento. João capítulo 5, verso 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim, de Cristo, testificam. Quer conhecer Cristo? Como que eu faço para conhecer Cristo? Vou para onde? Palavra. Eu vou conhecer as Escrituras. Essa é a forma de conhecer Jesus Cristo. Essa é a forma de se relacionar com Jesus Cristo, com Deus Pai, Filho e com o Espírito Santo. João capítulo 17, verso 13. Amo esse texto. E a vida eterna é esta. As pessoas pensam, quando eu chegar lá no céu. Não. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Vida eterna começa aqui. Vida eterna é conhecer ao Senhor. Nós estamos desfrutando aqui de um banquete da vida eterna. Nós estamos conhecendo um pouco mais a respeito das características e do atributo desse Deus bendito que me salvou, que te salvou, que nos salvou, que nos resgatou. Isso é vida eterna, conhecimento de Deus. E quando chegarmos na plenitude dos céus, quando Cristo voltar de forma visível e a igreja for levada com Ele ao paraíso, naquele momento ali vai ter a plenitude do conhecimento de Deus. Então eu vou conhecer o amor de Deus, não com um pouquinho que eu conheço aqui, um pedacinho que eu conheço aqui, mas sim na sua forma plena. Isso é eternidade, é conhecer Deus, é conhecer os atributos de Deus e glorificar a Deus por quem Ele é, e não pelo aquilo que Ele faz. Isso é eternidade. Feita essa introdução, irmãos, nós vamos entrar agora no conteúdo do capítulo 7. Na época que o mundo estava fortemente influenciado também pelos filósofos, principalmente pela filosofia e os seguidores de Platão, onde o mundo ele era dividido como uma dicotomia. O que isso significa? Espírito e matéria, de forma que aquilo que é espírito vem de Deus e aquilo que é matéria é má. Paulo combateu esse entendimento, ele chama isso de gnosticismo. Esse era o gnosticismo que Paulo estava combatendo naquela época, e nós agora também combatemos, e que está no seio de muitas igrejas com o título de evangélica também. Por exemplo, é um exemplo para os irmãos entenderem. Para os filósofos da época, a matéria ela era má, logo o sexo era algo inferior e mau, de forma que ficar sozinho, ficar solteiro era melhor do que estar casado. O sexo então ele era apenas o mal necessário para a procriação e não para o deleite do casal no matrimônio. Esse foi o entendimento da época, até chegar nos reformadores que ressignificaram esse entendimento do matrimônio. Porque até então, até aquele momento ali, o que dominava na sociedade é que o sexo ele era tão somente para a procriação. Então era algo terrível, era algo ruim dentro do matrimônio. Tanto é que para o entendimento da igreja que governava aquele tempo, que era a igreja católica apostólica romana, para eles o padre, o clero, o bispo, o papa, eles não poderiam casar, por causa desse entendimento, que é um entendimento filosófico que vem de Platão, onde a matéria é má e o espírito é bom, o espírito é de Deus. Por esse motivo, muitos irmãos da igreja de Corinto, eles não acreditavam, nós vamos ver isso lá no capítulo 15 e 16, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Então, quando falou sobre Cristo, eles acreditavam em Cristo, mas quando você falava sobre a doutrina da ressurreição, eles tinham dificuldade de entender, porque o que dominava naquela época é que a matéria é má. Então, como pode um Deus glorioso se materializar e vir à terra? Então, eles não acreditavam que Cristo era carne e osso, eles entendiam que Cristo era um espírito evoluído, e daí surgiu também no meio, né,
entre aspas, igreja cristã, o espiritismo cristão, porque carne é ruim e espírito é bom. Então, quando o homem morre, ele vira um espírito e ele fica vagando como um espírito, até evoluir e depois chegar a um nirvana, a sua plenitude do bem, do bom, e ser purificado na matéria. A matéria, então, é algo ruim, é algo que purifica. Você sofre aqui na terra para você poder receber um galardão no âmbito espiritual. Então, esse era o entendimento que dominava a filosofia, dominava a cultura da época e estava influenciando fortemente a igreja na cidade de Corinto. Eles não acreditavam em ressurreição. Então, para eles, por que Jesus Cristo ressuscitou e recebeu um corpo glorificado? Por que ele subiu aos céus em um corpo? Lembra de Tomé? Quando ele não creu que Jesus ressuscitou, aí Jesus apareceu para ele e falou: Tomé, vem cá, toca. Aí tocou: sou eu, em carne e osso, está escrito lá, sou eu. Aí Tomé toca: é o Senhor. E aí Tomé crê. Então havia dentro de Israel, havia dentro da cultura da época, na Ásia, em todo o mundo daquela contemporaneidade, esse entendimento dicotômico entre espírito e matéria. Então, crer que Jesus Cristo ressuscitou, que foi assunto aos céus com um corpo glorificado, que foi o primeiro, é a primícia daqueles que hão de ressuscitar, para eles essa doutrina era estranha. Entender que um dia todos que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão receber um corpo glorificado, para eles essa doutrina é estranha, é a doutrina bíblica. Para eles, nós, vamos supor que Cristo volte agora nas nuvens. No momento que Cristo voltar nas nuvens e separar os justos dos injustos, e os mortos vão ressuscitar, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com um corpo ressurreto, com um corpo glorificado, com um corpo glorificado. Quando eles se achegarem a nós, o nosso corpo ainda é um corpo corruptível, mas o corpo deles vai ser um corpo incorruptível, porque Paulo diz assim: naquele grande dia, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra de Deus: tragada foi a morte na vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão? Acabou, Cristo venceu agora de forma plena, naquele momento, quando Cristo estiver julgando as nações, o nosso corpo também, de repente, do alto, vai receber a glória de Deus, e o nosso corpo corrupto vai se revestir de incorruptibilidade, e não haverá mais pecado em nós, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais cansaço, não haverá mais enfermidade. Tudo isso vai embora e vai ser agora um novo momento. Cristo foi o primeiro a experimentar isso, e nós também vamos experimentar, porque Ele é a primícia daqueles que dormem, da ressurreição. Esse é o sentido de dormir, é um eufemismo também, tá? Os que morreram não estão dormindo, não, já estão no seio de Abraão, estão com Deus. Isso é doutrina bíblica, certo? Então eles não conseguiram entender isso. Como que eu vou entender? Eu falando aqui, talvez ficou um pouco confuso, porque eu falei muito rápido. Depois a gente pode também voltar nesse assunto aqui. Mas essa era a doutrina bíblica. Por que os mortos em Cristo vão ressuscitar e receber um corpo glorificado, se matéria é ruim e espírito é bom? Isso não fazia sentido para muitos da igreja de Corinto, devido à falta de conhecimento. Sempre vai bater nesse bordão, irmãos, pode observar. Falta de conhecimento e forte influência da filosofia e do cristianismo naquela época faziam com que eles pensassem assim. E hoje, a falta de conhecimento da Escritura, a falta de conhecimento da verdade, a falta de conhecimento das doutrinas da graça, o que vão fazer com a igreja? Diferente do que foi feito aqui? Não, a história se repete. O homem carnal é o mesmo. A igreja que não conhece a palavra de Deus, ela vai cair em todas essas armadilhas e artimanhas do diabo. Vai cair em todas elas. Vai ser uma igreja menina e vai sofrer. E se for a igreja de Deus, de fato, ela vai sofrer e vai ser salva, mas vai sofrer. Então o que é melhor? Conhecer e viver uma vida aqui se deleitando na eternidade, que é o conhecimento de Deus, ou sofrer aqui a vida inteira? Então é isso que Paulo está colocando diante dos irmãos aqui. Com isso, nós podemos concluir
irmãos, que as questões levantadas pela igreja de Corinto naquela época, naquela carta que chegou ao conhecimento de Paulo, eram as seguintes. Eu separei 3 perguntas aqui, e as 3 perguntas estão do verso 1 ao verso 9, que nós lemos aqui. Primeira pergunta: devo casar ou ficar solteiro? Por que eles perguntaram isso? Por causa da dicotomia. Todo esse contexto que nós passamos para os irmãos até aqui. Devo casar ou ficar solteiro? E solteiro eu sou mais espiritual, casado eu sou menos espiritual, porque eu estou cedendo à carne, ao sexo, estou cedendo a isso. Então esse é um questionamento dos irmãos. Segundo questionamento: posso me abster de sexo conjugal para servir melhor a Deus? Por exemplo, casei. Agora que eu casei, eu casei, mas só para a gente casar, construir aqui juntos e tal, mas sexo não, só para procriação, que era o entendimento daquela época. É uma coisa ruim, é uma coisa má. Como é que é isso? E terceira pergunta: o que é melhor para solteiros e viúvas? Permanecerem assim como estão ou casar? O que é melhor fazer? Então o apóstolo Paulo ele vai responder todas essas 3 perguntas, esses questionamentos que nós levantamos aqui para os irmãos, dentro desse contexto que nós já expomos. E a forma que ele vai responder é uma forma, ele até usa a expressão que não é mandamento, ou seja, não é que você tem que fazer da forma como ele está orientando, como mandamento. Por exemplo, pode se abster, já vou adiantar aqui um pouquinho, que eu já comentei, pode se abster do casamento, se abster de sexo? Ele vai dizer que sim, porém ele vai dar todas as orientações. Mas é um mandamento, todo casal tem que se abster de sexo? Não, diz que não. Você pode, para oração e jejum, mas você pode viver a vida inteira e não se abster, pode continuar normalmente na vida conjugal, se deleitando no prazer entre homem e mulher, no casamento. Então, primeira pergunta: devo casar ou ficar solteiro? Não precisa abrir não, senão vai demorar, mas em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. É bom que o homem fique só? E que Deus disse: não é bom. Então, como que Paulo agora pode dizer no versículo 1, observe o versículo 1, é bom que o homem não toque mulher? A Bíblia se contradiz? Não. Então é importante entender o contexto ao qual Paulo está inserido, a igreja está inserida, para entender a resposta de Paulo dentro do contexto. Paulo não está ferindo a palavra de Deus e nem indo contra o mandamento do Senhor, que o plano de Deus, o ideal é que o homem tenha sua mulher, mas existem exceções, exatamente sobre isso que Paulo vai tratar aqui. Por isso que nós devemos levar em consideração o contexto, como nós falamos aqui da igreja, para a compreensão das verdades bíblicas. Paulo diz que na situação em que vocês, a igreja lá, estava vivendo, era melhor que eles não tocassem mulher, ou seja, melhor ficar solteiro do que casar e viver em imoralidade sexual. É melhor ficar solteiro do que viver traindo a sua esposa. É melhor ficar solteiro do que você destruir uma família, destruir um lar. Que fique só. Esse era o sentido, Paulo corrigindo aqueles irmãos em relação à imoralidade sexual que estava em evidência naquela igreja. Então existe uma opção, é isso que Paulo está mostrando aqui. Existe uma opção, existe a opção do casamento, mas também existe uma exceção, que é ficar só. E às vezes as pessoas elas entendem o seguinte, que todos devem casar, todo mundo tem que casar, é cristão, é homem, é cristã, é mulher, tem que casar. Esse é o mandamento de Deus. Ainda diz o seguinte, eu até separei aqui um comentário, que as pessoas pensam assim: se a pessoa não casar, principalmente as irmãs, que tem mais mulheres do que homens, se não casar, irmã,
é porque a sua bênção ainda não chegou, mas espera. Aí o tempo vai passando, fica 25 anos, 30 anos, 35 anos, calma, sua bênção vai chegar, e fica aquela pessoa frustrada, agoniada, angustiada, depressiva, e começa a entrar uma dificuldade espiritual tremenda. Por quê? Porque o entendimento da igreja que foi passado para ela é que ela tem que casar, e se ela não casar, ela é menos abençoada do que a outra irmãzinha que casou. E isso é um erro que Paulo vai desconstruir aqui na sua carta. Paulo está dizendo que pode ser uma bênção ficar só para algumas pessoas. Ficar sozinho pode ser uma bênção para a vida de alguns, de outros não. De outros, uma bênção é o casamento, é um livramento de Deus, é um escape do pecado. Para outros não, para outros é melhor ficar sozinho. Nem todo mundo está preparado para casar, irmãos, e nem todo mundo é vocacionado para um casamento, porque casamento é renúncia. Você vai renunciar aos seus costumes, vai colocar uma outra pessoa dentro de casa, toda aquela mania que você tinha vai ter que mudar. Você vai viver para o deleite do seu cônjuge e não mais para o seu. Você vai amar a mulher, ou ela amar ao seu esposo, como Cristo amou a igreja, dando a si mesmo por ela, dando a sua vida por ela. Então não é todo cristão que está preparado para o casamento, não é todo cristão que é vocacionado para o casamento. Existem cristãos que não são vocacionados para o casamento. No Antigo Testamento havia a figura do Nazireu. Os irmãos se lembram? O Nazireu famoso aí, Sansão era o Nazireu. E o Nazireu, ele não se dava em casamento, ele não casava. No Novo Testamento, Paulo está dizendo que sim, é possível ter uma pessoa que também venha se abster do casamento, que não venha casar. Mas não é uma imposição ficar solteiro, e nem uma imposição a pessoa se dar em casamento. Existem pessoas que têm o dom do celibato, tem outros que não têm. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que, enquanto ímpios, eram homossexuais, por exemplo. Aí a pessoa ouviu a palavra de Deus, ouviu o evangelho da graça, a fé foi imputada no coração dela, e ela foi alcançada verdadeiramente por Cristo. E a pessoa se rende e vem à igreja, está tudo certo. Mas a pessoa, ela tem uma dificuldade tremenda em relação ao sexo oposto. E ela tem uma dificuldade, e luta com aquela dificuldade. Para ela, aquela pessoa, viver, um homem viver com uma mulher, é uma dificuldade tremenda. Então aquela pessoa normalmente é aconselhada a viver uma vida de celibato. Existem pessoas que não, era homossexual lá, quando ímpio, aceitou o Senhor, foi convertido, e aquilo não existe mais, e a pessoa normalmente consegue casar. Mas existem pessoas que não. Então cada caso é um caso, e Paulo está dizendo aqui que existem exceções em relação ao casamento. Existem pessoas que, se casar, vai destruir todo o sonho e expectativa da outra pessoa, do cônjuge dela. Vai ter problemas, vai ter dificuldades, e é isso que Paulo está alertando eles. Sejam sensíveis a isso. Ninguém pode obrigar os jovens a casar. Os jovens têm que entender se eles têm essa vocação. O homem precisa entender isso, a mulher precisa entender isso, e não ser forçado pela idade, aí toda a igreja pressionando. Já tem 25 anos, já tem 30, aí os pais, meu filho, você não vai sair de casa não, e aí como é que vai ser? Então Paulo está falando sobre isso. Existem pessoas que são vocacionadas para isso, e outras que não. Quando a igreja entende isso, que é possível que Deus tenha como plano para a vida de algumas pessoas, que elas permaneçam solteiras, e que o estado em que determinadas situações diante de Deus é tão digno quanto ao estado de casamento, o estado de solteiro, então isso traz um alívio enorme, como se fosse tirar uma carga das costas de uma pessoa que vive uma vida de solteiro. Você não é obrigado a se casar, pois talvez seja vocacionado para o celibato. Se for vocacionado, que fique só.
Mas o ficar só, também aqui de Paulo, é o ficar só puro. Não é ficar sozinho e ficar fornicando. Paulo ele não está estimulando de forma nenhuma a fornicação e a imoralidade sexual. Pelo contrário, ele está combatendo isso. Então não tem cabimento dizer, não, vou ficar só. Mas de vez em quando eu dou uma escorregada para cá, de vez em quando eu dou uma escorregada para cá. Está fazendo isso? Então não tem vocação nenhuma para celibato. Então Paulo aconselha exatamente o oposto. O casamento vai ser uma bênção para você. Vai ser um livramento de você transgredir a lei de Deus. Existem pessoas que não têm esse dom e devem se casar, pois as consequências podem ser desastrosas. Observe aí, irmãos. No versículo 2, Paulo diz o seguinte: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Aqui já derruba também, né? Não está dentro daquilo do script nosso aqui, mas é bom mencionar. Aqui também quebra uma barreira em relação ao feminismo. Quando as pessoas dizem que o cristão, as doutrinas de Paulo são doutrinas machistas, e que Paulo era machista, que só o homem tinha vez, e era aquela sociedade patriarcal. Pelo contrário, olha o que Paulo está dizendo aqui. Era comum para qualquer judeu ouvir isso daqui, ó: cada homem tem a sua esposa. Agora, cada mulher tem o seu próprio marido? Não. A mulher é propriedade do homem. Depois ele diz: de igual modo, o homem é propriedade da mulher. Isso não era comum, se quebrava todo o pragmatismo, tudo aquilo que eles entendiam como o homem sendo superior à mulher. E Paulo ele vai desconstruir esse entendimento, dizendo: o homem não é superior à mulher. O homem tem uma função dentro do lar, e a mulher tem outra função. Uma não é maior do que a outra, ambos se completam, assim como o corpo de Cristo. A boca é maior do que o coração? Não. A boca está visível, ela fala, todo mundo aqui está ouvindo. O coração ninguém está vendo, mas está batendo e dando vida para o meu corpo inteiro. Se o coração parar, a boca fala? Não. Então todas as partes do corpo, mesmo aquelas que parecem ser inferiores, Paulo diz, são importantes para o corpo. E aquelas que são menos importantes aos olhos humanos devem ser as mais honradas. É o que Paulo ensina também na carta aos Coríntios. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E a palavra aqui, voltando ao texto, ele diz: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. A palavra imoralidade, no grego, utilizada aqui, é a palavra porneia. E porneia é a palavra grega mais ampla para falar sobre relação sexual ilícita. Tudo que é ruim em relação a uma vida sexual ilícita, pornografia, pedofilia, e vai embora em tudo quanto é tipo de miséria que existe fora do casamento. Tudo isso que não é permitido por Deus, tudo isso que é abominável a Deus, que é a mancha da corrupção do pecado de Adão, tudo isso, a palavra grega que é utilizada é porneia. Então o que Paulo está dizendo aqui? Para fugir da porneia, para que vocês fujam de toda a miséria em relação à vida sexual ilícita, o homem tome a sua mulher, e a mulher tome o seu homem. Então o casamento é como se fosse aqui para Paulo, nesse sentido, uma válvula de escape, é um livramento. A mulher com o seu esposo, a relação entre os dois não é só para procriação, não é só para multiplicar, crescer e multiplicar, não é só isso, é também para deleite do homem e deleite da mulher, é para preservar o casamento entre o homem e a mulher. E aqui nós aprendemos algumas outras coisas também. Primeiro, nós vamos observar que o casamento aqui para Paulo, ele é monogâmico e heterossexual. É o homem e a mulher. Ele não fala o homem e suas mulheres, não, é o homem com sua mulher, a mulher com o seu homem. Esse é o projeto inicial de Deus, e isso é a verdade do Evangelho. Então nós vamos observar algumas coisas aqui em relação a isso. O homem com a mulher no casamento é livramento, é monogâmico,
e é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Paulo aqui também, ele está dizendo que o seu marido, de fato, ele é seu, para o deleite dele. Eu vou explicar isso direitinho. E que sua mulher, de fato, é sua, para o deleite dela. Na maioria dos divórcios, irmãos, que acontecem, o homem ou a mulher, eles dizem o seguinte: está terminando o casamento, terminou, vou me divorciar, estou decidido. Então, por que, meu irmão, você vai se divorciar da sua esposa? Ou por que, mulher, você vai se divorciar do seu esposo? E a palavra é sempre a mesma: a minha mulher não me satisfaz mais. Se ela não me satisfaz mais, eu vou procurar outra que me satisfaça. E a mulher da mesma forma: o homem não me satisfaz mais, então eu vou procurar um outro que me satisfaça. E isso é uma inversão de valores naquilo que Paulo ensina. Esse é o grande erro dos casamentos no campo sexual, e na sua causa, o seu efeito é o divórcio. Pois é você, homem, que satisfaz a sua mulher. Quando você casa, a mulher não é para satisfazer os seus desejos, é para que você satisfaça o desejo da sua mulher. E ela, de igual modo, vai satisfazer o desejo do seu esposo. Então, se ambos no casamento entenderem esse princípio bíblico, ela vai satisfazer o seu esposo e o esposo vai satisfazer a sua mulher. O problema é quando há inversão. Quando há inversão, é egoísmo. É para mim, é para eu. Eu quero satisfazer os meus desejos, eu quero satisfazer o meu. E os dois vivem uma vida de casal egoísta, cada um dividido no seu canto. E essa é a quebra de um princípio bíblico e a causa de inúmeros divórcios. Não somos casados para sermos felizes, somos casados para causar felicidade ao nosso cônjuge. Não somos casados para satisfazer os nossos desejos sexuais, somos casados para satisfazer os desejos sexuais do nosso cônjuge. Essa é a blindagem que Paulo está trazendo em relação ao sexo no casamento. Essa é a roupa que Paulo traz para poder cegar as investidas de Satanás no seio de uma família. Esse é o entendimento. Alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação? Tá certo? Bem, então vamos continuar. Agora Paulo entra na raiz da pergunta. Segunda pergunta, né? Posso me abster de sexo conjugal para servir melhor a Deus? Eu posso fazer isso? E quando queremos ter um período de jejum e um período de oração? O conselho está no versículo 5. Observem na palavra de Deus. Versículo 5, Paulo diz assim: não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Que o tempo dedicado à oração e ao jejum não seja longo demais. E isso não é um mandamento. Não são todos os casais que têm que fazer isso, mas aqueles que entenderem, dentro de mútuo consentimento entre si, que eles precisam orar um pouco mais, que eles precisam jejuar diante de algum problema, diante de alguma luta, até mesmo conjugal, que eles possam sim fazer isso, mas diante de um tempo curto de oração e de jejum, para que eles não venham abrir margem ou abrir caminho para vil tentação de Satanás em relação ao casamento. Por que ele diz? Porque nós não temos domínio próprio. O que ele está dizendo aqui? O homem e a mulher que é vocacionado para o casamento tem um impulso sexual maior do que aquele que é vocacionado para o celibato. Então, como nós temos esse impulso sexual, se você não satisfazer esse desejo, esse prazer, que é um deleite de Deus, é uma bênção no casamento, se você não fizer isso,
Se você se abster disso, então esse pulso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar o momento em que Satanás sabe aonde ele vai jogar a cilada e armar a boca dele, e ele traga uma família e destrói um lar por causa da falta de conhecimento em relação à vida conjugal. E agora, por último, a terceira pergunta em relação àquilo que a igreja pergunta para Paulo, né? Terceira pergunta: o que é melhor para os solteiros e viúvos? Permanecer assim ou casar? Observe agora o versículo 8 ao versículo 9. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aqui nós observamos primeiramente que o apóstolo Paulo ele estava só. O apóstolo Paulo era solteiro. Ou ele nunca casou, ou ele era viúvo, ou ele era separado. Na época, aquele que era judeu, quando ele apostatava, né, do judaísmo, a esposa podia deixá-lo. Também é uma possibilidade. A esposa de Paulo não foi convertida, ela viu Paulo sendo convertido ao cristianismo e abandonou Paulo. Então são três possibilidades: ou Paulo era solteiro, nunca casou, ou Paulo era viúvo, ou Paulo era separado dentro desse contexto que eu mencionei aqui para os irmãos. Então, se Paulo era solteiro e Paulo era um homem abençoado por Deus, ser casado não é sinônimo de ser mais abençoado que ser solteiro. Ele tinha o dom do celibato, mas Pedro não. Pedro, por exemplo, Pedro já era casado e não tinha esse dom. Pedro tinha sua esposa e muito provavelmente os seus filhos. Ambos eram abençoados, ambos eram irmãos em Cristo e ambos eram amados por Deus. Deus não fez distinção nenhuma em relação ao apostolado de Paulo e o apostolado de Pedro. Todos os dois eram abençoados, eram irmãos em Cristo e foram usados de determinada forma que edificasse o corpo de Cristo, e edifica até o dia de hoje. A decisão, então, está na observância de cada servo de Deus, cada servo de Deus, cada homem de Deus, cada mulher de Deus deve observar de si mesmo: eu tenho o dom do celibato? A igreja não deve pressionar, a família não deve pressionar, a família deve entender isso. Existem pessoas vocacionadas para o casamento e existem pessoas vocacionadas para o celibato, e ambos é uma bênção. Todos os dois são uma bênção. E a palavra, um pouco mais à frente, Paulo vai falar sobre isso: aquele que é solteiro consegue cuidar mais das coisas de Deus, e aquele que é casado vai ter que cuidar mais da sua família. Por exemplo, um missionário como Paulo viajava a Ásia inteira, rodava, ia para baixo, para cima, não tinha onde dormir, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha profissão, era sustentado pela igreja. Aí de repente vendia a tenda, aí não tinha como vender tenda, a igreja ajudava. Paulo tem aqui uma casa do irmão, que você pode dormir aqui. Imagina um homem desse viajando com a sua esposa. Ele ia conseguir? Muito difícil, né? Essa situação muito difícil. Imagina ele com filhos. Como que ele ia conseguir dar conta do ministério dele se ele não tivesse sido vocacionado para o celibato? Então foi uma bênção na vida de Paulo isso, mas para outros não. Pedro já ficou mais parado na igreja como um pastor lá em Jerusalém. Tiago também. Barnabé já foi missionário com Paulo, muito provavelmente também dom do celibato. E assim vai. Isso não quer dizer que ser missionário é sinônimo de ser solteiro, tá? Existem missionários que são servos de Deus e são casados e conseguem, mas aquele que é solteiro consegue cuidar mais das coisas de Deus, e o que é casado precisa cuidar da sua família, da sua casa. E esse é o grande problema também de muitos ministérios, né? Ficam ali, você tem que viver dentro de igreja, fazer tudo para a igreja, enquanto a família está lá entregue. E sucesso ministerial não se desassocia de família. Não adianta nada você fazer um progresso e sua família destruída. Aí Paulo vai dizer mais na frente: se você não consegue pastorear nem a sua igreja, como é que você vai pastorear a igreja de Cristo? Então essa é a palavra de Paulo. Conclusão, irmãos:
Chegamos aqui à conclusão e agora nós vamos fazer algumas aplicações importantes. 5 aplicações rapidamente aqui para os irmãos, para ficar na nossa mente. Primeiro, existem pessoas que têm o dom de ficar só. Nós vimos aqui na palavra de Deus. Segunda aplicação, para aquele que casou, então o seu alvo, o seu propósito é satisfazer o seu cônjuge em todas as áreas, também na área sexual, até que a morte o separe. Terceira aplicação, sexo fora do casamento é porneia, é pecado e transgressão da lei de Deus. Quarta aplicação, casamento é monogâmico, heterossexual e insolúvel, ou insolúvel. 5, quinta aplicação e última, para aqueles que caíram e tropeçaram em algo aqui, tudo isso daqui que foi mencionado, Deus é maravilhoso, poderoso, e não existe pecado que em Cristo não tenha sido perdoado. Ele é o Deus da reconciliação e levantou ministros que são chamados de ministros da reconciliação. Então há tempo de se arrepender, de se entregar a Deus e de receber de Deus a dádiva do perdão. Amém? Alguma colocação a mais dentro daquilo que foi dito? Complementar? Pastor Gerson? Amém? Dessa vez esgotou tudo direitinho. Então, amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos glorificar o Senhor? Só um breve comentário aqui em relação à valorização da retórica. É muito importante que a igreja hoje madura ela entenda o seguinte: a mensagem que foi exposta, qual era o entendimento dos estoicos e dos epicureus? Grande pregador. Que palavra o pregador trouxe hoje. Mas a igreja bíblica, ela não valoriza esse exterior, e ela valoriza dizendo da seguinte forma: que Deus maravilhoso foi exposto hoje por um pobre pecador. Esse é o nosso entendimento. Importante para nós é o conteúdo. Importante para nós não é aquilo que está no exterior, mas sim o conteúdo autêntico e verdadeiro que foi exposto para a igreja.